Queridos amigos, graça e paz a todos, família também, todos os que me acompanham no Facebook e no YouTube. Quero desejar a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar um pensamento a respeito da data de hoje, 11 de setembro, porque há exatos 19 anos aconteceu um evento traumático para toda a humanidade na época, né, que foram os ataques às Torres Gêmeas, o World Trade Center em Nova York e ao Pentágono na capital dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. E também houve o sequestro do voo 93 da United Airlines, que tinha partido de Nova Jersey a caminho de São Francisco, Califórnia, mas acabou na queda desse avião num campo em Township, Pensilvânia, com a morte de todos os ocupantes da aeronave, entre passageiros, tripulação e os sequestradores. Eu me lembro, da angústia desse dia, um dia angustiante, porque na mesma semana houve também aqui no Rio de Janeiro, o incêndio na linha vermelha, numa comunidade embaixo da linha vermelha, ali sentido centro, no dia 6 de setembro. E esse incêndio fez com que a pista, sentido centro, desabasse, e o trânsito aqui na nossa região, aqui na Ilha do Governador, ficou totalmente impossível de sair da ilha, fosse de ônibus, fosse de carro, permitindo somente a saída de barca. E na época a barca era lá na ribeira, um dos finais da ilha. E na época eu trabalhava em Madureira com meu pai, e eu morava aqui na ilha, e para sair daqui da ilha eu só podia fazer de barca. Eu tinha que ir de barca para o centro, para a Praça 15, e da Praça 15 pegar um ônibus para Madureira, 261 na época. Era um passeiozinho longo. Na volta dava para voltar de ônibus, porque para entrar na ilha era menos difícil de entrar. Não é que fosse mais fácil, era menos difícil. Mas para sair tinha que sair de barca, não tinha jeito. Não tinha como sair de ônibus daqui da ilha. Então, nesse dia 11 de setembro, por volta das 11 da manhã, eu estava trabalhando e saí para almoçar. E passei na loja que a minha irmã caçula trabalhava, a Mariane, e para a gente poder ir almoçar junto. Quando eu cheguei no trabalho dela, algumas pessoas estavam assistindo televisão, porque no trabalho delas tinham televisores no salão da loja, e todos estavam ali parados assistindo TV, tanto as vendedoras quanto os clientes, algumas pessoas chorando, outras pessoas atônitas, atemorizadas. E eu não perguntei o que estava acontecendo, simplesmente fui olhar o que estava acontecendo, o que estava sendo mostrado na TV, e vi uma das torres pegando fogo, uma das torres gêmeas. E era uma imagem assustadora, ver aquela torre pegando fogo, e toda aquela correria de bombeiros e tal, as pessoas nas janelas pedindo socorro, aquela torre imensa, e chamei minha irmã, a gente foi almoçar. Quando a gente chegou num restaurante, que a gente serviu, a comida aquilo, que a gente sentou à mesa para comer, veio, nesse intervalo, entre a loja e a gente chegou no restaurante, o segundo avião bateu na segunda torre,
E quando a gente chegou no restaurante, depois que a gente sentou à mesa para comer, nós vimos as duas torres desabando. Aquela imagem, até hoje, sabe, eu estava vendo agora um documentário na National Geographic sobre o ataque às Torres Gêmeas. É uma imagem que choca, é uma imagem que dá angústia, entristece muito. Né? E as mortes e a destruição, sabe, foram assim, aterradoras. E depois disso vieram os profetas do caos, predizendo a destruição do planeta, a vinda do anticristo, a implementação da marca, e outras profetadas, visagens e revelamentos. Né? Também vieram a Guerra do Golfo, a caçada ao Osama Bin Laden, né, que era o suspeito que se aumentou desse ataque horroroso. E até mesmo, sabe, a gente lendo algumas passagens da Bíblia, parece que está vendo o cenário do ataque de 11 de setembro. Por exemplo, a passagem ali de Apocalipse 18, 9 a 11, é um cenário que é bem parecido com aquilo que a gente presencia do ataque às Torres Gêmeas. Diz o seguinte: e os reis da terra que participaram dos atos imorais dela e desfrutaram de seus favores, chorarão e lamentarão por ela, pela Babilônia, quando virem a fumaça subindo dos restos carbonizados. Eles ficarão à distância, tremendo de medo e clamando: ai da Babilônia, aquela grande cidade! Em apenas 1 hora sua condenação caiu sobre ela. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. E todos nós sabemos que Nova York é o centro comercial do mundo. Né? Nova York é o centro comercial do mundo, ou era até 11 de setembro. Depois disso, nós temos outros centros comerciais do mundo, mas Nova York ainda tem a sua fama, né? O seu encanto, a sua opulência. E o tempo passou, né? Passamos aí 19 anos. A dor, né, e o sentimento de tristeza pelo 11 de setembro se arrefeceu, de alguma forma. A vida tomou seu rumo novamente, né, e como diz a palavra, muitos se casaram e deram-se em casamento, estão negociando, ou seja, cada um fez o que lhe cabia fazer durante a vida. Muitos estudaram, se formaram, né? Viraram avós, viraram pais, alguns faleceram, outros nasceram. Ou seja, a sensação da iminência do fim passou. Até mesmo os profetas do caos parecem ter caído, as profecias do caos pareciam ter caído por terra, e seus oráculos parecem ter ficado impunes. Isso diante dos homens, né? Porque diante de Deus, ninguém fica impune. Nem mesmo esses profetas do caos. Cada um vai responder diante de Deus pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Jesus fala que cada palavra inútil que proferirmos será levada em conta e será chamada em juízo. Até que 18 anos depois, encontramos um outro ponto de catástrofe diante de nós. Uma pandemia que foi provocada por um coronavírus que mostrou-se potencialmente mortal. Não só em relação a um grupo de pessoas ou uma nação, no caso, quando começou na China, mas em relação ao mundo todo.
O que antes era tratado apenas como uma gripe mais evoluída, alguns dizendo até de forma jocosa, né? Forma zombeteira, apenas uma gripezinha, passou a se tornar uma enfermidade potencialmente perigosa, tanto na forma de contágio, como também na sua mortalidade e nas consequências provocadas nos corpos daqueles que sobrevivem a seu ataque. Muitos adquiriram enfisemas, embolias e fibroses pulmonares. Né? Existem sérias consequências, né, de enfermidades decorrentes da Covid. E isso tem mostrado, sabe, o seu potencial destrutivo. Tem gente que ainda trata com desdém, infelizmente, né? Tem gente que não vou pedir perdão dessa vez, não. É descabeçada mesmo. Tem gente que é descabeçada, né? Que trata as coisas com brincadeira. Não tem o menor respeito, nem por si próprio. Entendeu? Então, com a pandemia, vieram o distanciamento social, o fechamento dos mercados, o pânico das pessoas e dos governos, o desespero, a depressão, o hipocondrismo, a paranoia e os suicídios. Também vieram o desemprego, home office, os trabalhos alternativos, a descoberta de novos talentos e habilidades e outras perspectivas de se encontrar o sustento próprio e da família. Muita gente está se superando. Muita gente conseguiu se superar no seu trabalho, no seu meio de sobrevivência. Em resumo, mesmo diante de do caos social e econômico que se apresenta diante de nós, muitos sucumbiram e muitos superaram. Também tivemos profetas do caos durante esses dias. Né? Tem algumas profetadas aí, parece ter vindo, né, de filmes com temática zumbi e outras de origem ainda mais duvidosas. Até mesmo de pessoas que se diziam conhecedoras das Escrituras, mas visivelmente negando-lhes o poder e o conhecimento. Como está ali em Oséias 4,6, que fala, né, que o povo é destruído por falta de conhecimento. E por eles terem rejeitado a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, Deus os rejeitaria como profetas, como sacerdotes dele, e rejeitaria também os seus filhos. E 2 Timóteo 3,5 fala que esses ímpios têm aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Essas pessoas têm uma aparência tão piedosa, aquela cara de, ai meu Deus do céu, mas negam o poder da piedade. E assim como aconteceu nos dias de Micaías, né, e nos dias dos profetas Jeremias e Ezequiel, quando surgiram os falsos profetas, também surgiram nesses dias atuais e vão continuar surgindo, queridos. Porque até isso é cumprimento da palavra. A gente tem que olhar toda essa situação e não ficar com medo não, nem ficar indignado ou triste. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a palavra dele está se cumprindo. A palavra dele está se cumprindo. E ele está vindo para resgatar a sua noiva. Ele está vindo para resgatar a sua igreja. E também, né, nesse período de pandemia, muita gente correu para o joelho. Eu fui um deles. Corri para o joelho, sim. Né? Porque a iminência da gente estar caminhando para o fim, a gente tem que se acertar diante do Senhor.
A gente tem que colocar nossa vidazinha no altar, lavar nossa veste no sangue do Cordeiro, buscar o azeite para nossa lamparina, para que a gente não seja deixado para trás, querido. Porque daqui a pouco a gente ouve aí o clamor: eis aí o noivo, sai do encontro. E a gente não pode ser pego despercebido. Porque se você for pego despercebido, vai acontecer igual aconteceu com as virgens loucas. Vai pro beleléu. Vai ser deixado para trás. Ele vai olhar para você e vai dizer: ó, não te conheço. Não sei de quem você se trata. Então a gente, diante de um vírus mortal, ou diante também da iminência do juízo, a gente tem que colocar a vidazinha no altar, querido. E agora tem outros, alguns morreram, sim, outros sobreviveram. Alguns estão vivendo uma nova comunhão com o Senhor. Sabe, esse período de pandemia foi ótimo. Porque tinha gente que estava meio... Estava mais barro do que para ti. Estava mais... Estava meio para muro de Jericó. Aí, diante de uma sacudida dessa que a gente teve aí, a coisa parece que veio para firmar os pés na rocha, de verdade. Deixar de ser muro de Jericó para ser Monte Sião. Né? E tem outros, bem, que a gente tem que pegar e colocar aquilo que está ali em Apocalipse 22:11. Quando chegar aquele tempo, todos que praticam mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. As pessoas de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Bíblia Viva. Eu recomendo a ler essa versão, ela é muito boa, muito clara. Sabe, ela não deixa passar nada. Eu gostei muito desse versículo nessa versão. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Né? Esses últimos dias aí tem pintado aí uns escândalos e tal. Isso aí, queridos, é cumprimento da palavra, meu irmão. Isso é cumprimento da palavra, querida irmã. Não se escandalizem, não se abale, não deixe a sua fé esmorecer diante desses taizinhos. Pelo contrário, se firma cada vez mais no Senhor. Se agarre nele cada vez mais. E tem aqueles, né, que desdenham do fato de ainda não ter havido o arrebatamento da igreja, ou que o juízo de Deus tem sido tardando em vir, ou que esse juízo de Deus seja uma ideia hipotética, né? Tem muita gente que trata a Bíblia ainda como livro da carochinha, um livro de ficção. Tem muita gente que se diz crente e trata a Bíblia como um livro de ficção. Não sei porque essa pessoa ainda perde tempo. Né? Eu falaria para essa pessoa que acha que a Bíblia é um livro de ficção, igual Elias falou para o povo de Israel, lá no Monte Carmelo. Se define logo, querido, qual lado você quer ficar. Se é do lado de Deus, do lado do mundo. Não fica cocheando entre dois caminhos. Você tem que se decidir de que lado você quer ficar. Porque o tempo da decisão é agora. Não fica achando que é ficar ali dentro da igreja, cantando e batendo palma, mas desdenhando da palavra, você vai escapar, que não vai escapar não. Muda teu comportamento logo. Muda enquanto é tempo.
Aí Pedro se dirige a essas pessoas, dizendo o seguinte, lá em 2 Pedro 3, 4 e 5, e versos também 8 e 9. Diz o seguinte, assim: em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar, e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus não prometeu voltar, não foi? Então, onde ele está? Ele nunca virá? Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Eles esquecem deliberadamente esse fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. Mas não esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Então, para você que desdenha da nossa esperança de que o Senhor em breve vai voltar, querido, é por causa de você que ele está demorando. É por causa de você. Porque ele quer que você se arrependa, que você se renda à verdade, que você tenha o seu coração limpo pelo Senhor. Porque até mesmo o arrependimento é dele. Ele dá ao nosso coração o arrependimento. Ele está te dando tempo para que você se arrependa, para que você se conserte. Então, em vez de você brincar, zombar, desdenhar, para pensar um pouquinho e se coloca diante do Senhor, entendeu? Se coloca diante dele. Reconhece a soberania dele sobre a tua vida. Reconhece a graça e a misericórdia dele por você, o amor que ele tem por você, a ponto de morrer numa cruz no teu lugar, de te reconciliar com ele, para que você não se perca, para que você possa reinar com ele, te libertar do pecado, do inferno e da morte. Que a morte pior, querido, não é esse tabernáculozinho aqui perecer não, porque ele vai perecer. Se a gente não for arrebatado antes, a gente vai perecer. Tantos pereceram, tantos estão perecendo. O problema maior vai ser quando a gente chegar lá do outro lado, diante do trono de Deus. Como a gente vai se apresentar? Esse é o grande detalhe. E é aí que a gente tem que pensar, tem que parar para pensar. Como eu vou estar diante dele? Como eu vou ser recebido por ele? Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, porque não lhes conheço, porque não vos conheço. Pois é certo que o juízo de Deus virá a este mundo, e esse juízo começará pela casa de Deus, que deve ser perseguida por causa da justiça e por causa da sua fidelidade a Deus, e não por causa de mercenários da fé e de fraudadores que difamam a noiva de Cristo. 1 Pedro 4, 12 e 18. O juízo da casa que vai vir, ali vai começar pela casa de Deus. Deus vai separar o joio e o trigo. E o joio ele é reconhecido porque ele não dá fruto. Ele é estéril. O joio, ele provoca escândalo. O joio difama a noiva de Cristo. O joio, sabe, ele, apesar de aparentar uma certa
atitude religiosa, ele não vive. Ele não tem vida em si. Ele é morto. Da mesma forma como os fariseus e saduceus e os escribas eram, o joio também é. O joio, ele é morto espiritualmente. Só tem aparência religiosa. Já o trigo produz fruto. O trigo respeita, ele tem temor de Deus. O trigo, ele tem amor pelas almas. O trigo, ele tem zelo pela santidade. O trigo tem a sua lâmpada cheia de azeite. E o trigo está pronto para ser recolhido para o celeiro do seu Senhor. E passado esse juízo sobre a casa de Deus, aí sim vai vir o juízo sobre o mundo. Porque a casa de Deus, a igreja, foi purificada. O trigo foi juntado no celeiro. O joio foi separado para o fogo, junto com esse mundo. E aí, queridos, vai vir o juízo sobre esse mundo. Esse mundo vai passar pelo fogo. Está ali em 2 Pedro 3:10-12. E quanto a nós, que esperamos pelo Senhor, a gente deve viver da seguinte forma. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Devemos aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e de nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Nós seremos recolhidos pelo Senhor. Está ali em 2 Tessalonicenses 2:6-7. Porque é necessário que aquele que detém o iníquo, o homem da perdição, seja retirado do mundo. E quem detém o homem da perdição? O sal da terra, que não deixa a terra apodrecer de vez, e a luz do mundo, a referência no meio das trevas, referência tanto em matéria de santidade, quanto em matéria de temor de Deus, como de moralidade. E não estou falando aqui de moralidade religiosa, não. Estou falando de moralidade de vida individual mesmo. Tá? Que não aceita suborno, que não aceita corrupção, que não aceita ser envolvido em coisas erradas. Esses são o sal da terra e a luz do mundo, que não admitem ter conluio com um Estado corrupto, seja ele qual for. Não estou falando só de Brasil, não. Porque enquanto depender do homem carnal, qualquer Estado é corrupto. Porque o homem é corrupto. Porque o pecado habita nesse corpo. O que nos sustenta contra o pecado é a presença do Espírito Santo em nós. A gente até erra, falha, pensa errado, mas o Espírito Santo vai e fala na nossa consciência: olha, você está errado. E aí você vai e se conserta diante de Deus. Mas aquele que é simplesmente religioso e que vive o oba-oba, não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Tá mais ou menos aquela situação lá de Gênesis 6:3, quando o Senhor fala que o Espírito dele não vai mais contender com o homem. Aí, querido,
querida, se isso estiver acontecendo com você, lamento. Se a tua consciência ainda não está te perturbando, lamento. Mas se você ainda tem uma consciência ali buzinando no teu ouvido, dizendo para você parar de fazer a coisa errada, pare. O tempo é agora. Ou você quer que venha uma outra catástrofe para você se consertar? Eu digo catástrofe porque nós tivemos o 11 de setembro, nós tivemos a pandemia, tivemos a explosão lá em Beirute. O que você está esperando mais? Está esperando o sol da trombeta? É você tarde demais, queridinho, queridinha. Vamos colocar nossa vidinha no altar. Vamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos viver uma vida santa diante do Senhor. Tá bom? Que o Senhor Jesus lhes abençoe, rica e abundantemente. Que a graça e a paz do nosso Senhor transbordem em sua vida. E que vocês tenham um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Grande abraço. Deus abençoe.